Falamos aqui de uma série de exemplos de expressões de amor. E não precisa nem sermos muito intuitivos ou com grande percepção mediúnica para notarmos que algumas pessoas ficam pensando assim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas está falando muito de amor de Jesus, de amor dos bons espíritos, mas e nós, do nosso amor mais humano, como normalmente se diz? Esse também é respeitável, esse também é uma expressão de uma espiritualização, de um sentimento que a cada momento vai se melhorando. Mas vale também como um alerta, porque muitas das vezes aquilo que muitos de nós acreditam ser amor não passa de um desequilíbrio da emoção. Não passa também de um fruto de uma sociedade imediatista em que vivemos e que por muitas vezes acreditamos que a questão sexual é a mesma coisa que amor. Infelizmente, a casa espírita ela é procurada por pessoas dos mais variados níveis sociais, econômicos e emocionais. Infelizmente, sejam jovens, sejam tiazinhas, tiozões, vovozinhos, vovozões, vovozonas, muitas são as pessoas que vêm na casa espírita não com o intuito de buscar um esclarecimento, mas com o intuito de conseguir um parceiro, com o intuito de conseguir um namorado, uma namorada, na busca dessa malfadada ideia de alma gêmea, que é uma coisa, infelizmente, prolifera nos meios espiritualistas. Essa ideia de que num ambiente, muito provavelmente em um ambiente onde pessoas pensam de maneira semelhante, encontraremos a metade da laranja. E muita gente, por desequilíbrio da emocionalidade, vem à casa espírita com esse intuito. E aí começa a se comprometer. Porque, segundo Joana de Ângeles, muitas das vezes esse tipo de sentimento é envolto em processo obsessivo, o que Joana chama de obsessão entre tarefeiros. Que a criatura que vem à casa e se deslumbra com aquele palestrante mais bonitinho, com o médium mais simpático, mais comunicativo, com aquela trabalhadora que é um pouco mais bem arrumada, com o cabelo mais bonito, e a criatura de repente começa a olhar assim de maneira diferente e começa a misturar as coisas. É natural que as afinidades surjam, como surgem as antipatias. Tudo isso é muito natural numa sociedade humana, seja ela espírita ou não. O problema é quando essas coisas começam a acontecer de maneira abrupta, de uma forma imediatista, de uma forma utilitarista, fruto da sociedade em que vivemos e da invigilância. Conhecemos muitos casos, inclusive caso pessoal, em que a criatura, vindo à casa espírita, começa a simpatizar com alguém, com o tempo passa a se enamorar daquela pessoa, descobre afinidades das mais variadas e, com o passar dos anos, desenvolve então ali um relacionamento. Isso é natural. Isso vem dentro de uma contingência, mas não foi isso que impulsionou a criatura a ir à casa espírita. Isso foi uma situação que, muito provavelmente, já estava sendo preparada até pelos amigos espirituais. As criaturas se reencontraram com o tempo, dentro da ética, dentro do bom senso, dentro do bom comportamento em uma instituição religiosa. As afinidades foram se adensando e os relacionamentos surgiram. O que falamos aqui é a preocupação de certos sentimentos que às vezes impulsionam as criaturas a virem a uma instituição religiosa, dentre elas a casa espírita. Então, meus amigos, dentro desse amor humano, que é natural, devemos ter também vigilância, porque muitas vezes isso não é expressão de amor, é expressão de carência afetiva, de emocionalidade, de desequilíbrio e até de obsessão. Se perguntássemos em tom maior, quando foi que aquela mulher de origem iugoslava descobriu o amor, a professora Gontia diria: foi quando, ainda como professora, resolvi
seguir ao Cristo, procurando os mais pobres entre os pobres. Falamos de Teresa de Calcutá. Se perguntássemos essas maravilhosas almas gêmeas, que foi conhecida na medicina como casal Curie, eles diriam que certamente foram nas pesquisas, nos estudos, que a afinidade surgiu e se tornaram envoltos em amor. Se perguntássemos a Rabindranath Tagore quando foi que ele descobriu o amor, certamente o pacifista diria, quando começou a escrever, a pregar e a vivenciar a paz, até o ponto em que foi iluminado e um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Se perguntássemos a Albert Schweitzer, conhecido médico na Europa, quando foi que ele conheceu o amor, ele diria, quando abandonou tudo que tinha, toda a fama que possuía na Europa, e foi para o norte da África, em Lambaréné, ajudar aqueles que eram acometidos pela lepra. Se perguntássemos aquele moço tarcense, aquele moço fanático, no primeiro momento de sua vida, aquele que se chamava, à época, Saulo, quando foi que conheceu o amor, certamente ele diria, foi quando eu caí de meu cavalo na estrada de Damasco e sem bater a cabeça, portanto, estava lúcido quando viu Cristo. E a partir dali, resolvi seguir aquele a qual jamais me afastei. Esse Cristo que me fez ver o quanto deveria crescer para meu bem-estar e o bem-estar de meus irmãos. Porque, segundo Paulo, é esse amor do Cristo que nos constrange. Não um constrangimento comum, como ouvimos falar, mas por ser tão grande essa renúncia do Cristo para conosco, que temos até um pouco de vergonha por não seguirmos o Mestre 100%. Porque, meus amigos, seja numa atividade assistencial, seja em que sentido for, o amor não constrange ninguém. Joana, certa feita de Valdo, disse: se o bem que fazes não te faz bem, que bem farás a alguém? Portanto, muitas das vezes ouvimos falar em disciplina dentro das casas espíritas. Essa disciplina, muitas vezes, pode ser até uma boa ideia, repleta de boa vontade, mas expressa simplesmente um ponto de vista. Expressa simplesmente uma rijeza, um rigorismo. Disciplina não é isso. Disciplina é um conjunto de atividades que proporciona o esclarecimento. Se a disciplina antecede a espontaneidade, como diz Emmanuel, a disciplina não ofusca, não impõe, ela esclarece o que convém e o que não convém. Portanto, numa atividade, em nome do Cristo, ninguém deve impor coisa alguma. Mesmo dentro da casa espírita, quando se falar em disciplina, vejamos até que ponto não estamos incorrendo em erro, porque o próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que excesso de disciplina é sinal de inferioridade moral, como tudo mais que é pueril. Kardec, se referia, neste ponto, ao excesso de disciplina em relação ao horário das reuniões. Portanto, como o próprio Kardec diz, não será um quarto de hora, 15 minutos, para mais ou para menos, que os bons espíritos deixarão de abandonar uma tarefa, deixarão o grupo assistencial de lado. Portanto, bom senso nos trabalhos de amor, nos trabalhos em nome do Cristo, para que não sejamos fanáticos bem intencionados.